Menemeneu, povo de Zambi. Eu sou Tata Kassumbirê de Onzambi, sacerdote do Abaçá em Castutelembá, Zambi Kiamazi, criador do Instituto de Cultura Banto Brasil, que tem a responsabilidade de resgatar os nossos antigos fundamentos dos nossos velhos tatas e nênguas. Hoje nós vamos falar de uma escola iniciática, mais uma escola iniciática, o Ingonlela de Akiama, ou Yamuni, ou Adudu, a oferenda dos animais, das aves e dos insetos. Porque hoje em dia, dentro das casas de candomblé, nós vemos muita menga, muita menga. Hoje se vai deitar um rombo, um cabrito, precisa-se de animais, de bichos de pena para cada pé e assim por diante, e coererê, e catitó. Bom, cada casa uma casa, cada família uma família, cada ensinamento um ensinamento. Eu não estou aqui para dizer que o que eu faço ou que a nossa família faz é verdade e que as outras não. Eu acho que cada família tem os seus cultos. Eu estou aqui para dizer para as pessoas que essa escola iniciática é uma escola que precisa muito cuidado, é uma escola muito grande. Por que nós hoje oferecemos a mainga ou a menga dos animais para um inquice, ou para um bilongo, ou para um itumbo? Nós buscamos nessa mainga, que é o sangue animal, a energia vital, que é para que o corpo e a mente, em bom estado de funcionamento, reaja no corpo da pessoa. Isso gera um equilíbrio de pensamentos positivos, ideias criativas e, por consequência, uma relação saudável com as outras pessoas e com a mãe natureza. Então nós buscamos na mainga ou na menga a energia vital para que possamos nos fortalecer, nos tornarmos um Kukalanyanguzo, uma pessoa de força. Mas essa escola iniciática, ela não começa nos animais. Nós temos que ter a preocupação que essa escola começa no pocó, começa na faca, começa no estudo de como nós vamos fazer isso, das cantigas, das rezas, da escolha do animal, né? Do respeito por esses animais, por essas aves. Então, hoje, nós precisamos entender que essa escola, nós precisamos saber quando o pocó precisa estar quente, ele precisa sair do fogo ou das brasas para fazer essa oferenda. Nós precisamos saber quando ele leva o embá, o mel. Nós precisamos entender quando ele leva o dendê para fazer essas oferendas. Isso tudo são coisas que o tempo está apagando. E as pessoas de tradições de terreiro banto precisam entender que nós não podemos deixar as nossas tradições morrerem, pois identidade perdida é tradição esquecida. Então nós precisamos lembrar dos velhos ensinamentos dos tatas e nênguas. Os animais, ou as aves, hoje nós oferecemos rombo, um cabrito. E por quê? Porque ele tem mais menga? Porque ele tem mais mainga? Não, nós oferecemos porque ele tem uma importância e uma representatividade no mundo. Nós ofertamos um caramborô porque ele tem uma representatividade, uma camuseca, um dibengo, um djembe, um imbinge. Por quê? Porque cada animal ou cada ave tem uma representatividade no mundo. Por exemplo, se eu tenho, vamos falar do djembe, do pombo. O pombo é uma das aves mais antigas do planeta, por volta de 300 mil anos. Ele interage na comunicação, ele é a ligação direta que nós temos para levar nossas mensagens, pois o pombo sempre levou mensagens a vida toda
que o ser humano, com o contato do ser humano, o ser humano já utilizava o pombo para levar as mensagens. A gente pode falar da procriação, porque ele procria aproximadamente 6 vezes no ano, por volta de 12 filhotes, isso seria a média. Então, por que nós usamos o pombo? Porque ele é uma ligação direta da nossa mensagem para o duílo, para Zambia Pongo. Muitas vezes nós utilizamos o djembe para que ele leve a nossa mensagem exata. Ah, mas e o caramborô? Sim, o caramborô nós utilizamos o galo, porque o galo ele acorda a nossa cabeça, ele acorda com o tatamuílo, ele defende, ele tem espora, ele é corajoso. Então, quando eu preciso de algo, de coragem, que eu preciso uma definição, que eu preciso de uma luta, de uma guerra, eu recorro a caramborô. E assim por diante, pela representatividade de cada um no mundo. Camuseca, a galinha, para que reproduza, para que multiplique. Né? Dibengo, que encontre os caminhos. Imbinge, que vence todas as dificuldades com a cabeça. É um grande alimento ao mutuê. Então, essa escola de Menga, ou de Mainga, que é Engolela de Akiyama, ou Yamuni, ou Adudu, ela precisa, hoje em dia, ter olhares mais detalhados e não só olhar para Menga. Muita Menga vai resolver meu problema. Não, não vai resolver seu problema. Às vezes, um imbinge, que tem pouca Menga, um peixe, pode resolver o seu problema. Bom, outra coisa que a gente tem que estar atento, para aquelas pessoas, quando eu falo, eu não quero aqui dizer que as outras pessoas estão erradas, eu quero dizer que existem formas de você ver essa escola, para que as pessoas entendam que a quantidade de Menga não é a solução do problema. Então, a Menga, existe a parte cadavérica dela. Em minutos, ela morre. Ela se torna cadavérica. E muitas vezes aquela quantidade de Menga que você colocou em cima do inquice, ou num bilongo, ou num itumbo, ela se torna cadavérica. E isso pode não trazer a positividade, mas sim a negatividade. Pode deixar de ser ambote para passar a ser impi. Por isso que todas as vezes que nós ofertamos a Menga, nós ofertamos também o vegetal e o mineral, para conservar esse ambote que nós temos ali naquele momento, nessa medicina ou nessa oferenda para um inquice. Então, o vegetal e o mineral vão fazer com que permaneça viva aquela energia vital. Então, essa é uma das falas que as pessoas que estão hoje dentro da religião, dentro das tradições de povos de terreiro, têm que olhar com muita atenção. Bom, normalmente, quando se oferta aos animais ou às aves, se separa a ave, as asas, pés, pescoço, parece que isso virou uma receita de bolo. Quando, na verdade, muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes essa ave ou esse animal, ele é aberto. No caso do caramborô, da camuseca, do djembe, muitas vezes ele é aberto pelo peito. Por quê? Porque existe toda uma orientação do queso ou do icombo, ou do jogo, né? Para que seja feito dessa forma. Ou se abre o peito e coloca-se ali macudiás ou algum vegetal ou mineral, né? Dentro dele, ou se é aberto pelas costas.
ou se vai separar as partes e vai entregar essas partes cozidas ou assadas. Essa escola não é uma receita de bolo. O que a gente ouve falar muito, gente, eu estou aqui só para dizer que existem vários métodos. Eu não quero irritar o mutuê de ninguém e nem estou querendo aqui dar aula a ninguém. Eu estou querendo dizer que essa é uma escola que precisa uma atenção especial como todas as outras. Porém, essa da Menga precisa de uma atenção muito mais do que especial. Alguns animais, por exemplo, o rombo, o cabrito, que depois de preparado a sua carne, muita gente esqueceu e deixou para trás, por algum motivo, não sei, quando é tirado o estômago dele, aquele véu, e que cobre depois as oferendas. Isso tem um motivo? Claro que isso tem um motivo. Claro que isso tem um motivo. Mas isso é uma escola iniciática que temos que perguntar para os nossos mais velhos. Para que isso não morra também. Ah, mas então a ave ou o animal, hoje ofertado, ele fica uns dias no pé do inquice e depois a gente pega e joga fora. A gente enterra, a gente despacha, a gente põe no mato. Gente, primeiro, que vou dar aqui o exemplo de um caramborô, de um galo. Nós utilizamos dele a crista, o bico, a língua, os pés, para quem não sabe é um grande oráculo, as penas, a parte interior para fazer bilongos. A medicina que é feita com ele é muito grande para dar continuidade àquilo que você pediu. Eu não vou dizer para você que você vai ofertar um caramborô no caso de uma doença, que você está ali ofertando o caramborô em troca daquilo, da saúde daquela pessoa da família ou de um amigo. Esse não, esse sim. A gente enterra, a gente despacha, a gente manda embora. Porém, os outros é que dão a manutenção daquilo que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de um boté. É desse animal que nós vamos fazer a medicina para plantar o boté. Às vezes é desse animal que nós vamos precisar da medicina para um banho. Às vezes é desse animal que nós vamos precisar de alguma coisa para nos alimentarmos. Pois muitas vezes nós nos alimentamos com os inquices. Quando eles permitem, tudo isso é através do oráculo, é apurado através do oráculo, para que a gente possa saber se nós vamos nos alimentar daquela carne, da ave, daquele animal, ou não. Então, muitos são os caminhos. A gente tem que começar a prestar atenção que a Menga é só parte dele. Então, essa escola iniciática é uma escola iniciática que precisa dar atenção. Nós precisamos conversar com os nossos mais velhos, com os nossos tatas e nênguas, porque eu percebo que, hoje em dia, muita menga, só que ela é minutos, gente, ambote, e ela passa a cadavérica em questão de minutos para impir. E se você não sabe manusear essa energia, você pode estar causando um problema na vida do seu amigo, na sua vida, dentro da sua casa. Então, mais uma vez eu quero dizer que eu não estou aqui para dar aula a ninguém, mas sim para falar sobre essa escola iniciática. Eu quero falar também dos Wadudu. Wadudu são os insetos. Ficou dentro das tradições só a titiquinia, que é a formiga. Ah, mas a formiga, quem já não ouviu falar? Ah, eu vou lá, faço aquele despacho naquele formigueiro e tal. Só que a formiga, ela não tem só
ela pode consumir a doença das pessoas. Você pode, através do Mainga, ou através dessa escola iniciática, das oferendas, levar até o formigueiro também, levar macudiá lá no formigueiro, para ele ajudar na cura de doenças, principalmente nessa época agora da pandemia. A formiga, junto com dinda, que é a beldroega, embá, que é o mel, plantado dentro de uma cabaça, ele é capaz de chamar titiquinia para dentro do seu estabelecimento, para vir buscar dentro daquela cabaça a doçura e trazer para dentro da sua casa essa doçura, o alinhamento, a organização. E aí, gente, nós temos várias medicinas que podem nos ajudar com os Wadudu. Nós temos aí, ó, aqui ambiá, que é a borboleta, que muitas mulheres, quando têm problemas amorosos, há caminhos fechados, estão em pi com esse problema, ela é utilizada para os botéis, ela é utilizada para macuto, ela é utilizada dentro dos bilongos, para que ela tenha uma energia para o amor, para o muzole. Nós temos a cigarra, que antecede o cacimba, que é as águas, e tem uma estreita ligação com o quisimbe. Gente, nós temos uma escola iniciática junto aos Kiama, aos Muni, às aves, os animais e aos Wadudu, insetos, muito grande, que está sendo deixada para trás. Nós temos o Kibiokoto. Kibiokoto tem muitas pernas. Kibiokoto leva muitos clientes para a sua loja. Kibiokoto leva muitos clientes para dentro do seu terreiro, da sua casa. Kibiokoto, centopeia. Há medicinas, há bilongos, há itumbos que podem levar muitos clientes para dentro da sua casa. Muitas pernas entrarão dentro da sua casa. Agora, nós temos o gafanhoto. O gafanhoto, o poder de destruição do gafanhoto é grande. Podemos usar ele em doque. Veja como a escola de Wadudu é muito grande e está sendo esquecida. Bom, falamos aqui de Wadudu, dos insetos, falamos de Kiama, de Yamuni, as aves, né, da Menga, da Mainga, mas tem uma coisa, uma escola que ficou esquecida. Essa é a escola que mata, essa é a escola que se faz as oferendas. Nós estamos esquecendo de Cangula. Cangula é a escola do pacto. Cangula é a escola do acordo. É a escola iniciática do pacto e do acordo. Quando eu faço um pacto com uma ave, como eu faço um pacto com um animal, como eu faço esse pacto com as grandes mães ancestrais, através das aves, nossas mamé-culu, as nossas Kiauabá, para nos tornarmos um Kukala Ninguzo, uma pessoa de força, uma pessoa que não se morre fácil, uma pessoa que não se adoece fácil, uma pessoa que não é derrubada fácil, uma pessoa que é capaz de olhar de cima, uma pessoa que tem força no chão. Então, gente, existe uma outra escola que não é da Mainga, não é da Menga, que não se mata. É a Cangula. Isso ficou muito claro para nós através do djembe, porque nem toda hora a gente vuvula ou batiula o quiembe, o djembe. Nós soltamos ele, mas ficou só nele, quando nós temos vários outros animais e aves que nós podemos fazer o cangula. Então, o que eu quero trazer aqui é que isso precisa ser resgatado.
Isso estava na mão dos nossos velhos tatas e nênguas. Olha, às vezes a pessoa se limita a falar do candomblé religião. Bom, gente, vamos falar um pouquinho, só uma parte da Umbanda. Eu iniciei na Umbanda em 1973. Lá atrás, a gente via passar o galo, o caramborô no corpo e tirar uma cantiga que eu lembro até hoje. Para a gente firmar o ponto, apertar o passo. E esse galo era solto na encruzilhada. Era uma escola cangula, de pacto, de acordo. Essa escola pode ser feita através de imbinge dos peixes no rio. Nós podemos utilizar o peixe e sim soltá-los no rio. Utilizar os pássaros, sim, soltá-los. Utilizar as suas penas dele vivo. Utilizar a sua menga dele vivo na natureza. Então, gente, fica aí mais uma escola iniciática. Eu espero ter colaborado um pouco, principalmente com as pessoas que estão chegando agora no candomblé, que elas possam ter energia, sabedoria e buscar essas escolas iniciáticas. Então fica aí a engonguela de Akiyama, que é a oferenda dos animais, os Yamuni das aves e o Adudu dos insetos. Tatingunzu, força e poder, Kibuco Sambangola, Zambia Quatessá, Auê.